Nossa vida que, de fato, é um mistério grandioso. Eu agora estou podendo viver de novo a possibilidade, né, de acompanhar de perto a gestação da Juliana, com expectativa aí da chegada do Guilherme para agosto. E é de fato muito maravilhoso ver como que Deus pode fazer com que, através da união do ser humano, do homem e mulher, que Ele criou, que Ele formou para ser fecundos, para encher a terra, e a partir de um bom relacionamento, um relacionamento de marido e mulher, como uma só carne diante de Deus, ver surgir no ventre materno um novo ser, poder acompanhar a formação da criança, o crescimento da criança, nos faz lembrar de fato o que o salmista no Salmo 139 diz, de forma assombrosamente maravilhosa: o Senhor me formou no ventre materno. Nossa vida já é maravilhosa desde a concepção dela. Saber que Deus pode produzir vida, né? Deus dá condição ao ser humano de ser agraciado com a presença, com a chegada dos filhos, de sobrinhos, de netos e netas e bisnetos. É de fato maravilhoso a vida. Depois que a gente nasce, receber dos pais os cuidados, né, dos avós, dos amigos, da igreja. Saber que a criança vai aprender cada palavra com a gente, que um dia nós vamos viver a alegria, colocá-la de pé, de acompanhar os primeiros passos, crescimento, né, na caminhada de um cidadão, de uma pessoa no mundo, é maravilhoso demais. Ver e acompanhar o desenvolvimento, né, o percorrer de cada caminho. Graças a Deus, né, tudo aquilo de maravilhoso que Deus nos dá, e saber que na nossa vida, no desenvolvimento dela, no percorrer dos seus dias, nas circunstâncias que a gente vive, Deus nos faz crescer, Deus nos faz aprender, Deus nos abençoa, através das circunstâncias e diante das circunstâncias. Mas Deus nos abençoa através de pessoas. Como mencionei, a partir do pai e da mãe, né? Do tio e da tia, dos avós, dos amigos. Mas eu estava olhando, daqui a um tempo, depois o Guilherme vai entrar aí numa escola, né? Ou Samuel, né, Mirene? Acabou de nascer, segundo filho do Guilherme, neto do Marco da Mirene. Muito rapidamente vai estar entrando no maternal. Quando ele chegar na faculdade, que ele se formar na faculdade, vão ter passado por ele aproximadamente 250 professores. 250 pessoas. Antigamente eram menos professores, eram menos pessoas que passavam. Às vezes nós tínhamos uma que nos acompanhava o ano inteiro, o primeiro ano inteiro. Hoje tem várias, né? Vários professores e professoras a cada ano. Então, no desenvolvimento da nossa vida, nos estudos ou da vida dos nossos filhos, dos nossos netos, vão passar 250 pessoas, aproximadamente, para educá-las, para servi-las no almoço, né, no lanche da escola, para acompanhá-las no crescimento, no desenvolvimento. Maravilhoso demais. Saber que Deus levanta a gente e cria circunstâncias para promover o nosso amadurecimento, nosso crescimento. A jornada no caminho da nossa vida. Mas eu quero ler com vocês um texto hoje que mostra um caminho sobremodo excelente, que todo ser humano precisa passar, precisa conhecer, precisa viver. Essa expressão, ela vem de Paulo. Ele fala isso quando ele fala dos dons em Corinto. Eu não vou mencionar os dons, mas eu quero usar essa expressão, um caminho sobremodo excelente, para nos referir a Cristo. Porque é assim que ele se apresentou. João 14:6. Tá bom? Eu vou ter que pedir a alguém que, por gentileza, pegue para mim aqui atrás, aqui. Aquele negócio de mudar a tela. Faz favor, João, para mim. Está bem aqui atrás.
um caminho sobremodo excelente. Esse texto é conhecido demais do cristão. É palavra de Cristo, que nós nos voltamos a ela, que nós nos referimos a ela, que nós decoramos, que nós proclamamos com muita alegria. Quando ele vai dizer, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Muito obrigado, Joel. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler juntos esses dois versículos, 6 e 7, de João, capítulo 14. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se vós Muito bem, então é Jesus se apresentando como o caminho. É bom nós lembrarmos que Jesus ele não diz assim, vem comigo que eu vou te apresentar um bom caminho. Um caminho onde você deve andar. Jesus não é aquele que apenas vem para declarar, né, ou para apontar um caminho. Muito mais do que isso. Ele vai dizer que ele é o caminho por onde a gente deve andar. No desenvolvimento da vida, no propósito de alcançar bons resultados, no desejo que todo ser humano tem de ser abençoado, de ser feliz. Ele tem que dar ouvidos a esta palavra preciosa de Cristo, que você já ouviu tantas vezes, que você conhece tão bem, e que eu quero apenas relembrar o seu coração com algumas verdades que tem falado também ao meu coração. Jesus é o caminho. É assim que ele se declara. Eu sou o caminho. Se você, homem, quiser de fato ser feliz, você tem que dar ouvidos pelo menos a 3 mulheres na sua vida. Uma é a sua mãe, que te instrui, que te pede obediência, que te ensina, que te exorta, que tem o propósito de te colocar num bom caminho, e você deve ouvir a sua mãe. A palavra de Deus diz que o bom filho, o filho sábio, é aquele que dá ouvidos à sua mãe, aos seus pais, lhe obedece. Se o ser humano não ouve bem a sua mãe, a maioria das vezes o resultado não é muito bom. Se a gente não recebe com alegria o conselho que a mãe dá, a exortação às vezes que ela traz, o sim e o não que recebemos dela às vezes, se a gente não se atenta com bastante atenção, a gente às vezes sai prejudicado, percorre caminhos difíceis, que nos machucam, que nos maltratam, caminhos escorregadios, né? Caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons, mas o fim não é muito o melhor. É o conselho da mãe que a gente deve obedecer, que a gente deve seguir. Depois que você casa, você deve ouvir a sua esposa. Ouça o marido da sua esposa. Ela tem uma sensibilidade para perceber algumas coisas que você não tem. Em alguns momentos, o conselho que vai vir dela vai ser o conselho que vai te colocar na decisão certa, que vai te ajudar a fazer melhor. Se você não ouvir, você vai ter problema com ela. Não é um bom caminho esse, tá? Não ouvir a mulher arruma problema com a mulher, né? E vida boa é quando a mulher está de boa. É assim que a gente vai aprendendo. Ouve a sua mulher, você vai ser feliz. E hoje nós temos ainda a possibilidade de ouvir a voz da mulher do Waze. Se você não ouvir, você vai se perder pelo caminho. Você vai entrar num caminho um pouco complicado. Você vai entrar pelo caminho mais difícil, mais demorado. Pelo caminho que você conhece, às vezes que você sabe, que você está acostumado, mas às vezes hoje está congestionado. Ela te avisou, viu? Se você não quiser se perder, ficar perdido, ou perder tempo, ouça aí. Então, estou mencionando isso só para vocês saberem que é importante ouvir. Quando se trata de um bom conselho, de uma boa instrução, de uma boa orientação. Quando vem daqueles que a gente sabe que merece a nossa atenção, que quer o nosso bem.
Jesus, quando diz eu sou o caminho, verdade, vida, está dizendo isso porque Ele quer o nosso bem. Obedecer o que Ele diz traz felicidade para a alma. Ouvir o ensino, a instrução, o conselho que Ele dá, pode evitar danos, evitar problemas, evitar conflitos. Seguir a instrução que Ele nos dá e entender que Ele é o caminho onde a gente deve andar, onde a gente deve colocar a nossa vida, o nosso pé, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos recursos, é evitar que trilhemos caminhos perdidos, onde possamos dar do nosso empenho e perder o nosso tempo. Seguir na nossa sabedoria e de repente perceber que estamos perdidos, não alcançamos o resultado, não chegamos onde esperávamos, onde desejávamos. Então Jesus é aquele que nos ensina, que nos instrui, e agora Ele abre a sua verdade para declarar aos discípulos, aqueles que o reconhecem como Senhor: eu sou o caminho. O caminho aqui, quando nós olhamos, não é um lugar, é uma pessoa. Não é uma situação, uma circunstância, um ritual. Não é um portão. É o próprio Cristo. Ele se fez o caminho de Deus, que nos leva à presença de Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se o seu propósito é comparecer diante de Deus com a sua vida, é adorar a Deus com o seu viver, com os seus dias, seu propósito é fazer com que a vida maravilhosa, extraordinária, que você recebe de Deus, possa contribuir com os propósitos de Deus, com o querer de Deus, com a vontade de Deus, você tem que andar e estar em Cristo. Não há outro jeito de se chegar, de se apresentar diante de Deus se não for por Cristo. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Se não estiver em mim, se não passar por mim, se não me ver como caminho, como a forma de ir. Porque ninguém fez por nós o que Cristo fez. Para se tornar o caminho, Ele deu a sua vida. Ele verteu o seu sangue. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele se tornou o servo sofredor de Isaías 53, que nós já lemos. Ele consumou a obra redentora do Pai em nosso favor na cruz do Calvário, em Jerusalém. Ele fez por onde ser o caminho. Ele pagou o preço, o alto preço, de dar a sua vida, de verter o seu sangue, para que por meio dele e através dele pudéssemos chegar à presença de Deus. Quando nós andamos no caminho que é Cristo, nós conhecemos a Deus. Por isso que ele fala, se você quer ir até Deus, se você quer conhecer melhor a Deus, você precisa me conhecer. Quem vem a mim vê o Pai que me enviou. Quem me conhece, conhece o Pai. Faz de mim seu filho e que me enviou para ser o salvador do perdido. Então não é fácil para nós conhecermos a Deus, porque Deus é muito grande. Deus é muito maior que nós. Para nós conhecermos a Deus, né, nós tínhamos que poder contemplar Deus à distância, para a gente ter uma noção de quem Ele é. Olhar de maneira a enxergá-lo melhor, seu tamanho, sua grandeza. O ser humano não tem condição disso por ele mesmo. Nós vivemos no planeta Terra, né? E hoje você sabe que a Terra é redonda, que ela é formada muito mais por água do que por terra.
Mas como você sabe disso? Andando aí pelas ruas da cidade de São José, subindo pelos montes das terras mineiras, das belas e altas montanhas de Minas Gerais. Nem que eu suba no monte mais alto. Daria para me resolver o problema da contemplação da terra para descobrir que ela é redonda. Preciso ir no espaço. Essa semana foi um brasileiro mais no espaço, bem rapidamente. Uma experiência aí, ele pôde viver, né, com outros. A ideia é que tenha mais viagem, quem sabe chega um pouco mais alto. O astronauta brasileiro foi bem mais alto, né? Marcos Pontes, mas esse brasileiro já pôde viver a experiência de uma viagem de 10 minutos, será tirado aí para cima. Sempre que nós contemplamos de cima, do alto, nós conseguimos ver melhor, conseguimos ver mais detalhes, conseguimos conhecer melhor. Existe aquele programa que muitos gostam de assistir, Brasil Visto de Cima, para enxergar as belezas, né? Para nós vermos a Deus, conhecermos a Deus, nós tínhamos que conseguir ver de cima. Isso nós não podemos. Então Ele nos enviou a Cristo. Diz o texto que Ele desce dos céus. Ele assume a forma humana. Ele anda com pecadores, Ele se assenta à mesa com eles. Ele compartilha o pão. Ele multiplica o peixe. Ele transforma a água em vinho, Ele expressa compaixão e cuidado. Ele estende a mão ao doente, ao enfermo. Ele proclama com sabedoria os seus discursos, ensinando sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Para que pudéssemos ver nele a glória do Filho unigênito do Pai. Para que pudéssemos conhecermos melhor o Senhor. Para que vivêssemos o privilégio de crescer no nosso conhecimento de Deus. Quando nós celebramos a ceia, sentamos à mesa, comemos do pão, bebemos do cálice, nós sabemos que em Cristo há o manifestar do amor de Deus, o amor incondicional de Deus. E Deus é amor, isso faz parte do seu ser. E a justiça de Deus que foi manifesta sobre Cristo, ou em Cristo, em favor do nosso pecado. É Deus se revelando, é Deus se mostrando, é Deus rasgando o véu. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Se quiserem se aproximar do Pai, se quiserem conhecer melhor a Deus, tem que ser por mim. Tem que colocar em mim, o Emanuel, a sua vida, o seu propósito, o seu sonho, o seu projeto, sua luta, sua aflição, sua necessidade. Tem que buscar em mim. Tem que me conhecer. Então, na maravilhosa vida que Deus nos dá a maravilha de poder conhecê-lo. E conhecer o seu amor, e receber dele a sua salvação, a sua graça, a sua bondade. E nos aproximar dele, e nos relacionarmos com ele, apesar de sermos pequenos como somos e pecadores como vivemos na prática das nossas iniquidades. A graça de Deus se revela em Cristo e Cristo se torna o caminho. E o Deus tão grande, de repente, se manifesta para nós, como aquele que, na maravilhosa vida que Ele nos dá, nos apresenta uma vida ainda melhor que Ele quer e que Ele tem para oferecer, a vida eterna. Então, em Cristo, por meio de Cristo, pelo caminho que Cristo se tornou, nós conhecemos a Deus e o seu plano de amor para com a nossa vida. E você vai encontrar um texto em João, capítulo 3, verso 16, que você conhece muito bem, que fortalece este ensino de que Jesus é o caminho que me leva ao conhecimento de Deus, do seu amor, para salvar o perdido.
Eu gostaria que nós lêssemos juntos esses 2 versículos aí. Agora não vou parar no primeiro não, prometo, viu? Vou seguir. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse. Que bênção grandiosa. Saber que Jesus se torna o caminho de Deus, no plano de Deus, para alcançar a nossa vida, a nós, perdidos nos nossos pecados, perdidos nos nossos caminhos, nos nossos propósitos, nos nossos projetos, condenados a uma morte eterna, sem o Senhor, distante do Senhor, para vivermos agora com o Senhor, se exercermos a nossa fé em Jesus, se entendermos que Ele é o caminho e colocarmos nesse caminho o nosso pé, a nossa confiança, a nossa fé. Porque todo aquele que nele crê não perece, mas já tem de Deus, não apenas a vida extraordinária que Ele nos dá aqui, a vida maravilhosa, misteriosa, do cuidado providente de Deus que nos sustenta a cada dia, mas na vida por vir, na vida eterna, na vida sem fim, onde os anos e os dias não vão cessar para nós, onde o pecado, onde a tristeza, onde o choro não vai ter lugar, não vai acontecer, onde a angústia da alma, onde o temor devido às circunstâncias, não vão estar presentes, não vão trazer medo ao nosso coração, receio à nossa alma. Porque entendemos que Cristo é o caminho que Deus nos dá para vivermos eternamente, para exercermos a nossa vida aqui com Ele, mas para caminharmos como peregrinos que vislumbram os céus, e toda a glória, e todo o gozo, e toda a alegria, e toda a exultação, e tudo de bom, e todas as bênçãos que o Senhor reserva para nós na eternidade, no céu que Ele prepara, para que onde Ele esteja, estejamos nós também, nas muitas moradas que Deus faz, que Deus prepara para nós, no porvir. Então, um caminho sobremodo excelente, porque nos dá o conhecimento de Deus, nos coloca dentro do propósito de Deus, traz perdão à nossa alma pecaminosa, e ainda nos presenteia com um céu de gozo. Pode ser que seja apresentado para você muitos caminhos pela vida fora, caminhos até que te surpreendam, que tragam ao seu coração, aos seus olhos, à sua alma, um desejo de seguir, mas eu duvido que seja apresentado a você um caminho mais excelente que esse, que possa abençoar a sua vida mais do que Cristo nos abençoa. Ele é o caminho. Em obediência à sua palavra, à instrução da sua boca, ao propósito da sua alma que nós devemos seguir. E esse caminho excelente nos diz ainda que, além de ser o caminho que nos leva a Deus, que promove alegria, que promove salvação para nós, ele é o caminho da verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Mas o que é a verdade? Eu acho que na sociedade nossa hoje, a verdade vai sendo cada vez mais subjetiva. O que é verdade para você pode não ser para alguém aí fora. O que está muito claro para você como verdade, pode ser que outro creia e outro exerça uma atitude totalmente contrária e diz, não, essa é a minha verdade. Porque o mundo é muito do relativo, né? Depende do jeito que você entende, depende do jeito que você compreende, mas no caminho em Cristo, verdade é uma coisa só. Verdade é aquilo que todo mundo crê do mesmo jeito. Todo mundo conhece da mesma forma.
E é na verdade que a gente tem que viver. E é a verdade que a gente tem que praticar. E é a verdade que deve impulsionar as nossas ações, os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso empenho, a nossa dedicação junto à vida. O que é a verdade? É aquilo que todo mundo crê da mesma forma. Vamos tentar dar um exemplo aí. Se você come um doce, pode ser um brigadeiro. Se eu comer também, existe uma verdade aí. Você vai comer, você vai dizer, esse é um brigadeiro. Ah, para mim é muito doce. Eu posso comer, posso dizer assim, esse é um brigadeiro, para mim é pouco doce. Ah, esse é brigadeiro, esse aí é um brigadeiro, tá bom de doce. Porque você pode ser aquela pessoa que gosta da coisa mais adoçada, né? Eu sou aquele que gosta do chocolate mais amargo. Mas há uma coisa verdadeira aí que nem eu, nem você, nem ninguém pode negar. Nós comemos um doce. Ninguém pode comer aquilo e dizer assim, isso aqui é um negócio apimentado. É uma coisa amarga. Não, é doce. É doce para mim, é doce para você. Essa é uma verdade. Uma verdade que não pode ser negada. Todo mundo que comer o doce vai entender, isso aqui é doce. A menos que esteja com Covid, esteja com o paladar todo atrapalhado, e aí você não vai ter condição de identificar. Mas aí você não vai ter como observar com verdade, tá bom? Mas, verdade é quando todo mundo crê que é assim. Jesus está dizendo assim, há muito se falando sobre religião, sobre fé, sobre eternidade, sobre perdão de pecados, há muitos princípios religiosos sendo proclamados, há muito que se fala sobre a alma, sobre a salvação da alma. O ser humano tem os seus deuses, tem os seus cultos. No tempo de Abraão já havia muito povo, muita nação, muita tribo politeísta, que acreditava na existência de muitos deuses. Havia já alguns poucos que acreditavam na existência de um Deus só. O ser humano sempre gostou de muitos deuses. E quando normalmente se caminha para a questão politeísta, se caminha para a idolatria, se caminha para imagens, ou algum Deus de imagem e escultura. Mas quando Cristo vem, ele se diz, o caminho, está dizendo assim, olha, e muita coisa, e muita religiosidade, e muito princípio religioso bem antigo, princípio religioso que é ensinado, que é instruído há muito tempo ao ser humano, pode querer se apresentar como verdade, mas verdade de fé só existe uma. Está em mim. Em quem eu sou. Porque muito é proclamado como possibilidade de perdão, de purificação de pecados aí, com os rituais, com os sacrifícios religiosos, com uma atitude bondosa, com o coração de integridade do ser humano, com o empenho dos homens, com a conquista do ser humano, mas a verdade é que só há perdão por parte de Deus, só há purificação de pecados por parte de Deus, por meio do derramar do sangue do seu Filho, Jesus Cristo. O justo, o Cordeiro de Deus, que foi morto por causa dos nossos pecados, pelos injustos. Tudo isso, tudo que é falado diferente disso pode soar como verdade, mas é querer transformar a verdade de Deus em mentira. Porque a verdade que salva a alma, que perdoa pecado, que conduz aos céus, é uma só: o amor de Deus demonstrado pela humanidade em Cristo Jesus na cruz. Mas o ser humano sempre vem com esse dizer, muitos caminhos levam a Roma, como muitos caminhos podem levar a Deus. Mas Jesus está dizendo, não, há um caminho.
Há uma verdade que pode transformar o ser humano, pecador, em filho de Deus. Que pode transformar a criatura de Deus, feita à sua imagem e semelhança, em herdeiro do seu reino. Há só um plano consumado, eficaz, capaz de salvar o perdido. E esse plano e essa obra passam por mim, pelo meu sacrifício, pela minha entrega, pelo castigo que eu padeci, pelas dores que eu sofri, pelo sangue que eu verti, pela vida que eu dei. Jesus, a verdade que transforma pecadores em filhos de Deus. Ele é a verdade. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Se você diz que ama alguém, que ama o seu cônjuge, que ama o seu filho, que ama o seu pai, que ama alguém de verdade, mas você vive com dúvida se ele vai deixar você ou não, se ele está contente com a sua presença ou não, vive com o coração movido por um ciúme doentio, há algum problema nessa verdade sua aí. Porque essa verdade, ela está te aprisionando, ela está te prendendo na dúvida, ela está te prendendo no ciúme, ela está te prendendo em sentimentos ruins, ela está te prendendo na incerteza. Há problema aí. Se você diz que é um bom funcionário, que cumpre bem o seu papel, que você ama a empresa que você trabalha e que é bem produtivo lá, fazendo o melhor que você pode fazer, mas você fica com medo de ir embora, de ser mandado embora, há um problema aí. Alguma coisa você não está fazendo direito. Há ausência de verdade nesse seu pensamento, nesse seu sentimento. Porque quando há verdade, esse funcionário é aquele que jamais vai ser pensado em ser dispensado pela importância que ele tem para a empresa, pelo resultado que ele dá. As pessoas vão passar, você vai ficar. Porque há verdade naquilo que você faz, há verdade no trabalho que você apresenta. E a verdade é o que liberta você desse sentimento de incerteza. Por isso que alguns que falam que vão herdar os céus, com os seus deuses, com paz, com alegria, e quando chega diante da sombra da morte, se apavoram, porque não tem certeza se é verdade aquilo que elas acreditam. É uma verdade que não liberta, que não tira o receio, que não manda embora o temor, que não dá paz para a alma. No momento em que ela é confrontada, ou no momento em que ela é testada, posto à prova, ela treme. E o Senhor Jesus está dizendo, não, eu sou a verdade que liberta, porque eu sou a verdade verdadeira. O que eu prometo é o que eu posso dar. As promessas de Deus, as promessas do Pai, quanto a perdão, quanto a salvação, quanto a vida eterna, quanto a vida feliz, quanto a vida de providência diante de Deus, é algo que você pode experimentar, se você trilhar o caminho e se você colocar a sua confiança na verdade que liberta a alma, que transforma pecadores em filhos, que fazem de criaturas herdeiros preciosos do Senhor. Em Cristo Jesus nós somos feitos filhos de Deus, essa é a verdade. Fora de Cristo não conseguimos ser feitos filhos de Deus. Em Cristo nós alcançamos vida eterna, fora dele não há vida eterna. Em Cristo nós chegamos diante do Pai. Fora de Cristo você vai trilhar um caminho religioso que vai te frustrar quando você perceber que vai ter que viver a eternidade da sua alma longe de Deus, distante de Deus.
nas dores, no flagelo, no sofrimento da alma. Pela ausência de Deus, da companhia de Deus, do gozo, da paz que Deus pode dar. No novo céu, na nova terra que Ele prepara. Para aquele que é filho dele e herdeiro do seu reino. Então Jesus nos ensina essa grande verdade. E é em Cristo que nós vamos chegar a Deus, conhecer a Deus e viver as graças e as bênçãos que Deus tem na verdade que Ele reserva para nós. Ele diz então: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. O que é mais importante para você? É o seu trabalho? Acredito que não. É a sua família? Apesar de você amar e desejar muito bem a sua família, também não é a sua família o bem mais importante que você tem. Não é o seu título, não é a posição que você conseguiu chegar, não é a fama que você fez, a conta bancária que você criou. O que existe mais importante para você é a sua vida. Porque se você não vive mais, não adianta mais conta bancária. Não importa mais os seus títulos. O reconhecimento do seu nome, a fama que você fez. O que vale isso quando a gente morre? Vale nada. Fica tudo por aí. Então o que vale mais para você é a sua vida. Tá bom. Quanto mais você pode acrescentar à sua vida? Nem um côvado sequer, diz a palavra de Deus. Dentro daquilo que está estabelecido pelo Senhor, nessa terra aqui, nessa vida de peregrinação, no contar dos nossos anos, dos nossos dias aqui na terra, ninguém pode acrescentar um passo a mais sequer. Um côvado da sua existência. Porque se você pudesse, você faria. Aí Jesus está dizendo assim: eu sou um caminho excelente. Pela salvação, pela herança dos céus, por apresentar a vocês o nosso Deus, por apresentar o plano de Deus para a vossa vida, por trazer perdão aos vossos pecados, purificação à vossa alma, por ser o caminho da verdade em quem você pode confiar, porque todo aquele que crê tem vida eterna, bate a porta dos céus e vai ter entrada e morada com o Senhor. E ele diz então mais, assim, porque eu posso te dar a vida que você não tem para viver. Eu posso te dar a oportunidade de experimentar, de viver o gozo eterno, que nenhum outro princípio, que ninguém, que nenhuma situação, nenhuma circunstância pode oferecer para você, nem você mesmo, nem seus pais, que muito te amam, podem acrescentar à sua vida, se desejarem, um côvado da existência, um passo a mais de vida. Mas ele está dizendo assim: quem anda por mim, quem recebe a verdade que eu represento, esse tem vida abundante, vida sem fim. Esse exerce a fé que vence a morte. Esse herda do Pai Celeste a eternidade. Porque o nosso Redentor é aquele Redentor que vive, é o Cristo ressurreto, é aquele que venceu a morte por nós. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Na morte de Cristo. Revela a graça de Deus que promove vida para nós. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E se morrer, Deus é aquele que há de ressurgir dentre os mortos, naquele dia reservado a ressurreição de todos aqueles que herdarão novo céu e nova terra com o Senhor. Então Jesus é o caminho sobremodo excelente, porque é o caminho que pode nos conduzir à vida abundante, à vida sem fim. E o que pode dar vida para você?
uma outra vida. O que concede vida para nós é uma outra vida que nos foi oferecida. Jesus veio e deu a sua vida por mim. Ele deu a sua vida por nós. Ele deixou o esplendor da sua glória. E vivendo entre os homens e sendo Deus conosco, mas tendo a natureza humana, ele pôde padecer das dores da crucificação, e com as dores da crucificação, ele morre a nossa morte. Apesar de ser Deus, e depois que ele dá a sua vida por nós, ele diz: eu fiz isso para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Só Jesus seria capaz de dizer isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque só Ele deu a vida. E é porque Ele deu a vida por nós, que nós podemos viver a vida que Ele dá, a vida que Ele oferece, vida sem fim, vida eterna, vida com o Senhor. Ele pode falar, Ele pode dizer, porque Ele que ofertou a própria vida em nosso lugar. Eu agradeço a Deus por esse tempo, por esse encontro, por esse momento que Ele nos concedeu aqui. Porque diante da fascinação da vida que Ele nos dá, dos mistérios da vida que Ele nos oferece, Ele demonstra que Ele é aquele que vem para ser um instrumento, que passa pelas nossas circunstâncias, que passa pelo nosso tempo, que passa pela nossa vida, para trazer sobre nós o maior e o melhor cuidado. Se tornando o caminho que nos leva à sua presença. Se tornando a verdade que garante para nós o perdão e a salvação. Se tornando aquele Cristo que dá vida, que promove vida, vida abundante, vida sem fim, para a minha história. Para que o fim da minha história não seja o fim trágico daqueles que padecem eternamente, choro e ranger de dentes, mas seja o fim alegre, festivo, daqueles que na presença de Deus vivem com gozo e alegria. Quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, e vamos fazê-lo agora, devemos fazer com um sentimento de alegria, de gratidão, de reconhecimento, da graça abundante de Deus. Cristo Jesus, caminho, verdade e vida, para aquele que crê. Que dele venha a graça à sua vida, que dele venha bênçãos e alegria ao seu viver, que a ele seja dada a honra e glória, louvor, e que o nosso testemunho possa apontar a outros que ainda não reconhecem em Jesus o caminho, a verdade e a vida, a possibilidade de conhecê-lo e reconhecê-lo como ele é, recebendo dele a graça que ele oferece. Se você ainda não recebeu, se você ainda não anda nesse caminho, precisa andar. Se você já anda, ande com obediência, ande com dedicação, ande com alegria. Ande usufruindo desse mistério abençoador do Senhor, que fez de nós pecadores seus filhos, herdeiros grandiosos do seu reino e da eternidade que Ele prepara para aqueles que o amam.